capítulo por capítulo, verso por verso, sem superficialidade e sem atalhos. Bem-vindos à Jornada 66, porque quando a palavra é exposta com fidelidade, ela transforma. E se você está junto com a gente até aqui, comente aí, Jornada 66, e já curte esse vídeo. E vamos para a palavra de Deus. Abra comigo em Mateus capítulo 10. Hoje nós vamos entrar em um dos capítulos mais fortes e confrontadores do Evangelho. Mateus capítulo 10. Aqui Jesus envia os 12, mas ele não envia com promessa de conforto. Ele envia com promessas de perseguição. Esse capítulo desmonta a ideia de um evangelho fácil e revela o custo real do discipulado. Respira fundo, porque o chamado de Cristo é glorioso, mas não é confortável. O Evangelho de Mateus foi escrito com foco em mostrar que Jesus, ele é o Rei prometido, o Messias. E até aqui, o capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte mostra o caráter do reino. No capítulo 8 e 9, milagres e autentificam o Rei. E no final do capítulo 9, Jesus vê as multidões aflitas e diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E agora, no capítulo 10, ele responde a essa oração. Ele envia trabalhadores, mas não envia profissionais. Ele envia homens comuns. E isso já revela algo profundamente para nós. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem envia. E então os 12 são chamados e enviados. Jesus chama os 12 pelo nome: Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, homens imperfeitos, alguns impossíveis. Um era publicano, outro era zelote, um deles o trairia. E ainda assim foram escolhidos. Isso ecoa a doutrina da eleição, não baseada em méritos, mas na soberana graça de Deus. João Calvino comenta que Cristo não escolheu homens já preparados, mas os preparou porque os escolheu. E isso muda tudo. O ministério não nasce da capacidade humana, nasce do chamado soberano. E uma autoridade é recebida. E isso é a dependência total. Jesus lhe dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Mas perceba, a autoridade não é deles, ela é delegada. Na teologia entendemos que todo poder pertence a Deus. O servo apenas administra aquilo que recebeu. Martinho Lutero dizia: somos apenas instrumentos na mão de Deus. Isso protege o coração do orgulho. Se algo acontece, é graça. Se algo funciona, é misericórdia. E então Jesus, ele vai enviar os primeiros, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso revela a ordem do plano redentivo. Deus cumpre suas promessas feitas a Abraão e Davi. Mas o plano sempre foi maior. Israel seria luz para as nações. A história da redenção, ela é progressiva. Nada é improviso, nada é acidente. Agora, o tom vai começar a mudar. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não como leões, não como dominadores, mas como ovelhas. E isso desmonta qualquer fantasia triunfalista. O cristianismo bíblico não promete ausência de conflito, promete presença de Cristo no conflito. Jesus fala de perseguição, tribunais, ódio, divisão familiar. Sim, divisão familiar. Um grande reformado escreveu: quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. Não sinceramente uma morte física, mas morte do ego,
morte da reputação, morte da aprovação dos homens. Mas não tema, porque a soberania é o que conforta. 3 vezes Jesus, ele diz, não tem mais. E então ele fala algo extraordinário. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Isso é soberania. Nada acontece fora do decreto de Deus, nem um pássaro, nem uma lágrima, nenhuma perseguição. Charles Spurgeon dizia, a providência de Deus é como o oceano, profunda demais para medir, mas seguro o suficiente para confiar. Essa é a base da coragem cristã. Não é autoconfiança, é confiança na providência. E ele continua o seu discurso. Jesus, ele vai declarar àqueles que estão ali sobre confessar Cristo publicamente. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. O evangelho não é secreto, não é privado, não é escondido. Ele transforma a identidade, ele redefine lealdade, e então vem uma frase chocante. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo exige prioridade absoluta. Isso confronta a cultura, confronta o coração, confronta a idolatria familiar. Mas aqui está a beleza. Ele só exige tudo porque ele é tudo. E ele vai dizer uma das frases mais importantes: tomar a cruz. Antes mesmo da cruz física acontecer, Jesus ele fala: tome a sua cruz. No contexto romano, cruz não era símbolo religioso, era instrumento de execução. Ou seja, seguir Jesus significa morrer para si mesmo. Na tradição, isso se conecta com mortificação do pecado, negar a si mesmo, submeter desejos à vontade de Deus. Discipulado não é sobre realização pessoal, é sobre conformidade a Cristo. E então Jesus encerra com um paradoxo. Quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. O reino funciona ao contrário do mundo. O mundo diz: conserve-se, proteja-se, promova-se. Mas Cristo diz: entregue-se, negue-se, siga-me. E no fim, a recompensa. Não recompensa meritória, mas recompensa graciosa. Mateus 10 nos ensina que o chamado é soberano, a missão é urgente, a perseguição é real, a providência é segura, a fidelidade é pública, o custo é alto, mas a recompensa é eterna. Talvez você queira um evangelho confortável, mas Jesus oferece algo maior. Ele oferece a si mesmo. E quando Cristo é o tesouro, nenhuma perda é definitiva. Se esse estudo, meu irmão, falou com você e você entende essa palavra, compartilhe. Envie para alguém que precisa entender o custo real do discipulado. E no próximo capítulo, vamos entrar em Mateus 11, onde veremos as dúvidas de João Batista e o descanso prometido aos cansados. Porque o mesmo Cristo que envia para a batalha é o Cristo que convida para o descanso. Se você está comigo até aqui, comente aí Jornada 66 e nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe.